Silêncio. Graças e paz, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Queria trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. Queria que você abrisse em Lucas 12, 32. Amém? Amém? Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Queria falar um pouco com vocês sobre entrando no reino de Deus. Quantos aqui querem entrar no reino de Deus? Quantos aqui já estão dentro do reino de Deus? Esse texto, Jesus, ele está falando sobre a solicitude da nossa vida, a preocupação nossa com a nossa vida aqui nessa terra, né? E no versículo 32, no 31 ele fala: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em específico aqui em Lucas ele fala, nos outros evangelhos ele não fala, mas aqui ele fala: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai vos agradou dar-vos o reino. Eu estava refletindo nessa palavra, meditando. Foi do agrado de Deus, do Pai, nos destinar o reino dele. É algo que partiu do coração de Deus, entregar o reino dele aos homens, a seres humanos, a mim e a você. Não é algo que vem apenas dos nossos méritos, ou porque o ser humano fez alguma coisa boa e é digno disso, mas foi do agrado dele. O Pai se agradou. É o que está escrito, amém? E ele fala: olha, não tenha medo. Interessante isso, né? Porque ele está falando no contexto de preocupação, amém? Um contexto onde ele está ensinando sobre a nossa preocupação com a nossa vida, com a nossa subsistência, com o nosso dia a dia, com a nossa sobrevivência. Ele está falando: olha, não tenha medo. O que Jesus quer trazer para mim e para você? Que é para nós tirar os olhos daqui apenas desse mundo e se voltar os olhos para a eternidade. Há um reino superior, há algo maior, há algo eterno, há algo que traça, ferrugem, ladrão não pode consumir, há algo maravilhoso, glorioso, o reino de Deus. Ele fala: não temas. E nós estamos vivendo, queridos, em dias de grande pavor e medo, terror. As pessoas estão com medo de morrer, com medo de ficar sem alimento, com medo, preocupação. E eu falo, me incluindo nisso também. Mas hoje o Senhor nos chama a atenção. Ao Pai vos agradou dar-vos o reino. Há algo maior, há algo eterno para mim e para você. Amém? Você não faz parte apenas de uma instituição, você não está apenas reunido a um grupo de pessoas, você faz parte
de um reino eterno, de um povo que pertence a um reino eterno. E o Senhor Jesus diz para mim e para você hoje: não tenha medo. Quantos hoje não estão com medo, preocupados com o seu reino, com a sua vida? Não digo, meus queridos, não estou falando que nós não temos que, correr atrás das coisas, não temos que, vencer, viver a nossa vida, aqui não estou falando isso. Em 1 Coríntios 15, versículo 19, fala assim, que se esperamos em Cristo só nesta vida, nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Então o Senhor Jesus está falando: olha, se a esperança tua, se a busca tua, pela minha presença, pela minha pessoa, ela consiste apenas em coisas para a tua vida aqui nesse mundo, e os teus olhos não estão vendo além das paredes, além daquilo que está diante dos teus olhos, se você não está contemplando o reino de Deus, se você não está contemplando o Senhor assentado a um alto e sublime trono, o teu reino de nada vale. As tuas estruturas, as tuas coisas de nada valem. Traça, ferrugem, ladrões vão ruir isso. Mas hoje o Senhor nos diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Cuide da sua vida, busque viver o melhor de Deus para você aqui, mas não tire os teus olhos do reino eterno de Deus. João 18:36, o próprio Jesus diz assim: olha, o meu reino não é deste mundo. Jesus fala isso. O meu reino não pertence a este mundo. Por isso hoje nós vemos tantas injustiças, porque nós estamos no reino dos homens, no reino governado pelo homem. Mas Cristo estabeleceu o seu reino através da sua igreja, através dos seus discípulos, através da minha e da tua vida. E Ele diz: o meu reino não é deste mundo, porque o reino que Ele tem para nós ainda vai ser estabelecido, mas agora Ele se manifesta na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. É para você se alegrar com isso, querido, hoje. Não é para você ficar com medo, não. Amém? Jesus disse: não temas. Se nós tirarmos nossos olhos deste lugar, nós vamos entrar num lugar de medo, de pavor, de preocupação. Amém? E Jesus e o Pai se agradou em nos dar esse reino. Mas para que nós possamos tomar posse desse reino, o Senhor desse reino, porque esse reino, existe um rei, amém? Ele estabeleceu condições. Como assim condições? Eu vou tentar aqui expor a palavra para você, para mim também, mas o rei desse reino, o Pai se agradou em dar a nós o reino, mas o rei desse reino, porque esse reino que nós falamos, vem a nós o teu reino, existe um rei, e esse rei tem uma vontade. Se nós pertencemos a esse reino tem um rei, mas esse rei, ele tem uma vontade. Amém? Esse rei apenas não nos dá um reino, e ele não apenas é um rei desse reino, onde ele está num trono, deixando nós fazer tudo o que nós queremos a esmo. Ele nos chama a mim e a você hoje. Há um lugar de despertamento diante dele. Nós estamos vivendo na iminência do retorno desse rei. Esse rei está voltando, e ele está vindo para estabelecer o reino eterno dele. E nós precisamos clamar ao Senhor deste reino, para que Ele nos aperfeiçoe, para que Ele nos conforme à imagem do Filho, que é o rei desse reino.
para que nós possamos adentrar neste lugar, para que nós possamos não apenas ver o reino, mas entrar nele, amém? E a primeira condição que não eu, mas o Senhor estabeleceu para mim e para você como igreja, para que nós pudéssemos adentrar o reino de Deus, João 3,5, vamos ler lá? João 3:5. É a primeira condição que o Rei Jesus, o Rei deste reino, estabeleceu para todos aqueles que querem adentrar o reino eterno, possam fazer isso. João 3:5. Ele fala assim, ó. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Não pode. Jesus falou isso. Não pode. Não pode o quê? Entrar no reino de Deus. E essas palavras pegam a mim e pegam você. Jesus falou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. E essas palavras pegam você e pegam a mim. Não tem como fugir dessas palavras. Jesus disse isso. Não pode entrar no reino de Deus quem não nascer da água e do Espírito. E muitos usam esse texto, e eu creio que não é errado, né? Falando sobre batismo nas águas, quando uma pessoa se batiza, é uma referência também a esse nascer da água e do Espírito. Mas eu creio que também aqui Jesus não está falando apenas do batismo nas águas, mas ele está falando sobre purificação. Sobre o processo de purificação que uma pessoa começa a partir do novo nascimento. Por que eu falo isso? Efésios 5:25, vamos ler lá? Efésios 5:25. Aqui Jesus está falando que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu creio que aqui ele não está falando apenas do batismo nas águas, que é extremamente importante para nós, mas ele está falando sobre isso aqui que eu vou ler para você agora, Mateus 5:25. Falando sobre casamento, Paulo traz uma analogia também com a igreja, falando assim: vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o que o Senhor está querendo nos dizer? Que o cristão, ao nascer de novo, ele começa um processo de purificação pela palavra. É como se o cristão estivesse no pecado sujo, imundo, totalmente sujo, e ele precisasse de um banho, de uma lavagem, e essa lavagem, quando ele nasce de novo, ela vem através da palavra, à medida de que esse cristão nascido de novo começa a se relacionar com ela. Ele começa a ser lavado, purificado, transformado, liberto, podado, confrontado, transformado. Mas ele precisa se expor à palavra, aqui, no seu quarto secreto, em todo o tempo, lendo, meditando, buscando em Deus graça para poder praticar essa palavra. Isso é um processo de purificação. Sem esse processo de purificação, Jesus está falando aqui, para a santificar. Como que você vai santificar a igreja que Ele se entregou por ela? Como Jesus santifica a igreja pela qual Ele se entregou a ela? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então, meu querido, você precisa ler Bíblia, você precisa ler a palavra, você precisa tirar tempo com as Escrituras, você precisa, eu preciso, nós precisamos.
Você precisa da palavra, você precisa das escrituras, você precisa que ela esteja escondida no teu coração, para você não pecar contra o Senhor, mas isso, é algo entre você e Deus e as escrituras. O Espírito está em você, amém, glória a Deus. Mas esse Espírito te conduz à palavra, porque ele vai te conduzir às Escrituras, para que você, olhando para as Escrituras, seja transformado, curado, liberto. Do quê? De tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que te impede de se relacionar com Deus e com a igreja do Senhor. A palavra vai te levar a perdoar, a palavra vai te levar a renunciar, a palavra vai te levar a dizer não ao pecado. Sem a palavra dentro de você, você nem sabe para onde você está indo. Salmo 119 é claro em dizer, queridos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Sem a palavra você está em trevas, está em escuridão. Lâmpada para os meus pés, o que a palavra está dizendo? Que a primeira coisa que a palavra de Deus faz para mim e para você, não é mostrar a vida do outro, é mostrar a minha e a tua vida. Lâmpada para os meus pés. Para os meus pés, ela vai mostrar onde eu estou pisando, aonde os meus pés estão firmados, se é em rocha ou se é em areia. Mas você precisa da palavra, lâmpada para os meus pés. Sem a palavra você não sabe onde os teus pés estão. Você pode estar pisando em cobras, você pode estar pisando em areia, você pode estar andando à beira de um precipício pronto a cair. E não está nem aí, nem sem saber. Mas hoje o Senhor diz para mim e para você, nós precisamos da palavra dentro de nós. Dentro de nós, mas ela só vai estar dentro de nós, à medida que eu e você se relaciona com ela. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e depois, luz para o meu caminho, luz para o meu caminho. Você só vai saber para onde você vai, quando você saber aonde os teus pés estão, amém? Então aqui o Senhor Jesus está falando sobre, quando ele fala sobre nascer de novo, ele fala no versículo 3, sobre nascer de novo, aquele que, quando nós nascemos de novo, nós vemos o reino, mas no versículo 5 ele fala que para entrar no reino é necessário nascer da água do Espírito. Ele está falando de purificação pela palavra, é o que diz em Tito, não precisa abrir, eu vou ler para você, rapidamente, Tito 3, 4, olha só que tremenda a palavra de Deus, nos ensina. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza a isso dia após dia, e esse é o caminho que muitos não querem, por isso muitos estão retrocedendo, porque não querem se expor à purificação pela palavra. Tito 3, 4 fala assim: mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mas ele fala aqui, olha, ele nos salvou pela lavagem da regeneração. Regeneração fala de Deus nos recriar novamente. É como se, quando o homem caiu e pecou, ele entrou em um lugar de destruição, ele se destruiu a si mesmo, e quando nós encontramos a Cristo, nós nascemos de novo, então Jesus agora começa a recriar novamente, é uma regeneração, que diz a palavra de Deus, essa palavra regeneração no original significa Deus recriando novamente aquilo que se perdeu, amém? Então em Adão o homem morreu, o homem se perdeu, em Cristo o homem nasce de novo, o homem nasce para uma recriação novamente, a imagem e a semelhança do Filho. Por isso eu e você hoje, quando você nasce de novo, você começa um caminho, um processo de
transformação, e o texto em Filipenses 1,6 é bem claro em dizer: aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la, desenvolvê-la até o dia de Jesus. Eu sempre falo, tenha paciência com você mesmo. Regenerar leva um tempo, é um processo. Deus vai tratando, Deus vai trabalhando. À medida que você se expõe ao Senhor, à palavra, o Espírito vai te quebrantando. Mas se você não se expor, se você não se colocar diante da palavra, se você não se relaciona com Deus através da palavra, como o Senhor vai te purificar? Como que Deus vai me transformar? Como que Ele vai me regenerar? Você precisa da palavra, das Escrituras. E isso não está ligado àquilo que você tem, àquilo que você é agora, mas está ligado àquilo que Jesus estabeleceu para a tua vida. O Senhor quer nos regenerar à imagem e à semelhança de Jesus. E isso vem através do Espírito Santo pela palavra. Então, o Senhor Jesus se agradou em dar a nós o reino. Esse reino não é deste mundo. E o rei desse reino nos diz que para que nós possamos adentrar e tomar posse desse reino, nós precisamos nascer da água do Espírito, passar pelo processo de purificação, santificação pela palavra. Mateus 5,20, Jesus também nos diz outra coisa interessante. Primeiro ele fala sobre entrar no reino, sobre nascer de novo. Mas em Mateus 5,20, novamente Jesus vem e fala assim, Mateus 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for além a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Novamente Jesus coloca aqui uma condição, de modo nenhum. Ele fala para mim e para você, e novamente essas palavras pegam a mim e pegam você. Se a nossa justiça, se o nosso cristianismo não for além do cristianismo que os fariseus e escribas viviam, nós não entraremos no reino dos céus. Então os escribas, muitas vezes nós condenamos os escribas e fariseus como se tudo que eles estivessem fazendo fosse errado, né? Mas aqui Jesus está dizendo para mim e para você, que se eu e você, que se o nosso cristianismo não exceder o cristianismo deles, o cristianismo, a religiosidade que eles viviam, eu e você, nós não entraremos no reino de Deus. Nós não poderemos entrar no reino dos céus, se o nosso cristianismo, se a nossa vida com o Senhor não for além. Agora você me pergunta assim, mas como assim? Como é essa justiça dos fariseus e escribas que eu tenho que ir além? Lucas 18, e versículo 9, Jesus vai falar para nós. E disse também esta parábola, Lucas capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aqui Jesus, a partir do capítulo, no início do capítulo 18, está falando sobre o dever de orar sempre, sobre a nossa vida de oração. No versículo 9, ele vai falar vai contar uma parábola, né? Mas para quem é essa parábola? Para alguns que confiavam em si, confiavam no seu braço, confiavam na sua piedade, na sua religiosidade, crendo que eram justos, e com essa fé, com essa convicção que eles tinham, na sua religiosidade, na sua piedade, eles desprezavam os outros. Então, no versículo 10, Jesus fala assim, 2 homens subiram ao templo a orar, um era fariseu e o outro publicano. Não quero aqui não estou trazendo algo para apontar A ou B, amém? Apenas para nos ensinar a maneira certa de que devemos caminhar. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí o publicano, ali do lado, olhando, né, o fariseu, orando, talvez, né, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim. E o outro: Deus, te dou graças, porque eu não sou que nem esse aqui. Eu não sou que nem aquela pessoa. Eu tenho uma vida diante do Senhor top. Eu não sou que nem os demais. Eu tenho uma essência diferente, Senhor. Eu não posso. Eu não sou igual. Eu sou diferente. Eu oro e eu jejuo. E quando o apóstolo Paulo fala, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E muitas das vezes, queridos, nós somos como esse fariseu, eu e você. Nós desprezamos as pessoas, nós colocamos fé não em Deus, mas fé na minha piedade, na minha vida com Deus, na minha religiosidade, na minha vida de oração. E isso também é errado. Nós oramos, nós se relacionamos, nós buscamos a Deus, mas isso primeiro é para a minha transformação. Para a minha transformação. E para que a graça que me alcançou, pelo amor de Deus, possa alcançar outros. Amém? Os fariseus condenavam as pessoas. Para eles o importante era o cumprimento da lei. Jesus curava, eles falavam: não pode ser curado, tem que ficar doente, porque no sábado a lei diz que não pode ser curado. Então, para eles, o importante era o cumprimento da lei, e não as pessoas, e não a cura das pessoas, e não a salvação das pessoas. E eu e você, nós não podemos colocar isso também dessa forma, nossa religiosidade acima. Nós precisamos da graça de Deus, dos olhos de Deus, para ver as pessoas com os olhos dele, como o Senhor nos vê, amém? Olhar para as pessoas como Deus nos vê, amém? Não desprezar os outros pela nossa piedade. E é por isso que Jesus disse: olha, se a vossa justiça não for além, não exceder a dos escribas, que viviam uma vida zelosa, dedicada diante de Deus, mas por eles estarem vivendo isso, eles desprezavam os outros, porque eles olhavam para os outros e viam a vida que eles viviam, como ele mesmo ora aqui, diz: olha, eu não sou como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele coloca em paralelo a isso a vida dele: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo. Deus, olha para a minha vida, Deus, não é igual à vida deles. E Deus exorta eu e você hoje: nós precisamos ser como Jesus. Nós não concordamos com o pecado, amém? Mas nós, em amor, abraçamos as pessoas, permitindo que elas possam decidir sim ou não por ele. Amém? Precisamos exceder a justiça dos escribas e fariseus. Romanos 10, 3 fala assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, falando dos judeus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então os judeus, por serem o povo das promessas, o povo escolhido, eles, confiando na sua religiosidade, no templo, na estrutura que eles tinham de culto a Deus, eles desprezaram o próprio Jesus, que era o Senhor daquele templo. Porque olharam para Jesus, o manso e humilde Jesus, chegando ali como cumprimento de tudo que estava escrito. E quando eles olharam para aquele Jesus praticando o que eles falavam, escandalizou eles. Porque eles falavam, mas sentar perto de pecadores, eles não faziam.
Quando eles viram Jesus fazendo isso, escandalizou eles. Ao ponto de até João Batista, que era um pregador do arrependimento, pregando a lei e pregando a sinceridade. Em Mateus 11, quando ele foi preso, João Batista estava lá na prisão, foram alguns lá falar para ele de Jesus, e ele ouvindo aqueles relatos de Jesus, ele pensou, mas será que esse é o Messias mesmo? Porque ele ouviu que Jesus estava curando, andando com pecadores. Aí ele mandou, pense, analise comigo, João Batista que pregou, este é o Cordeiro de Deus, este é o Filho de Deus, este é o Messias. Quando ele foi preso, estava lá preso, ouviu relatos, ouviu pessoas falando de Jesus, e não estavam falando coisas boas, talvez, de Jesus. Aquilo gerou dúvida em João Batista, ao ponto de ele mandar pessoas lá e perguntar, és tu mesmo? É você mesmo que é o Messias? Aí Jesus, olha aqui, vem aqui, ó, orou, curou, fez milagres, evangelizou, agora vão lá e falem o que vocês estão vendo. Fale, é eu mesmo, eu sou o Messias, eu sou o cumprimento, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, curar os quebrantados, levar restauração. Amém? Mas João Batista, que pregava a sinceridade da lei, se escandalizou quando ele ouviu dos relatos de Jesus, fazendo coisas simples. Amém? Que nós não venhamos a nos escandalizar com o Senhor, pela nossa religiosidade, mas permitir que o Senhor Jesus, o manso e humilde Jesus, caminhe entre nós, e que a vontade dele seja feita. Mas também Jesus, em Mateus 7, 21, vamos ler lá? Todos estão bem, irmãos? Mateus 7, 21. Ele fala sobre nascer de novo, nós precisamos nascer de novo para entrar no reino dos céus, da água do Espírito. Ele fala que nós precisamos exceder a justiça dos escribas e fariseus. Em Mateus 7, 21, ele fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aqui Jesus está falando também que para que eu e você, nós possamos entrar nesse reino que foi do agrado do Pai nos dar, é necessário que nós não apenas conheçamos a vontade de Deus, mas que nós façamos a vontade de Deus. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus. Nós precisamos, queridos, não apenas conhecer a vontade de Deus, mas permitir que pela graça dele nós possamos fazer a vontade dele, porque ele diz que aquele que não faz, aquele que não fazer a sua vontade, não poderá adentrar o reino dos céus. Ele fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Interessante que o Senhor Jesus fala sobre fazermos a vontade de Deus, mas aqui também Jesus fala sobre pessoas que fizeram coisas e que não fizeram a vontade de Deus. O Senhor fala, olha, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Pessoas chamavam Jesus de Senhor, fizeram algo, mas não fizeram em linha com a vontade do Senhor. Amém? Então ele lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Então, queridos, aqui Jesus está falando isso, que a vontade do Senhor, ele é conhecida para mim e para você, quando eu conheço o Senhor dessa vontade. Ele fala, nunca vos conheci, vocês nunca me permitiram que eu vos conhecesse. Não é que eu não conheça a Deus, o texto está falando, nunca vos conheci,
Jesus está falando, olha, vocês nunca me permitiram que eu conhecesse vocês. Amém? Nunca vos conheci. O Senhor não está dizendo que eu e você, nós não conhecemos a Deus. Então, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? Que o fazer a vontade dEle, para que eu e você nós possamos fazer a vontade do Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Como eu falei no início, através da palavra, nós precisamos conhecer o coração do Senhor, se relacionar com Deus. Isso é algo individual, eu, meu e teu. Amém? Você precisa ter relacionamento com Deus no secreto. Mas isso, meu querido, é algo que acontece a partir desse novo nascimento, amém? Quantos que nasceram de novo? Quantos que tiveram encontro com Deus? Então, o caminho está aberto. Um novo caminho, um novo e vivo caminho foi aberto para que você pudesse conhecer o Senhor e ter o entendimento da vontade dEle para a tua vida. E tendo o entendimento da vontade dEle para a tua vida, clamar por misericórdia para que você pudesse praticar isso. Amém? Porque conhecer a vontade de Deus, nós podemos conhecer, mas praticar, meu querido, é um milagre também. Tudo é através da graça, da misericórdia. Paulo mesmo dizia, pela graça de Deus sou o que sou. É pela graça de Deus. É pelo favor de Deus. É pela misericórdia dEle que eu e você, nós obedecemos aos mandamentos dEle. Amém? À medida que eu busco, que eu me entrego, que eu se rendo ao Senhor e permito que Ele seja Senhor na minha vida. Amém? Amém? Conhecer a vontade de Deus e fazer, Efésios 5,15 fala, né? Efésios 5,16, 17. Não sejais insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Então, eu e você, nós precisamos não apenas conhecer a vontade, é importante, mas praticar. E quem pratica a vontade do Senhor, terá acesso ao reino do Senhor, amém? E Mateus 18, também, o Senhor fala outra coisa para nós. Mateus 18 e versículo 1. Para que nós possamos adentrar o reino de Deus, nós precisamos também ser como crianças. Precisamos nascer de novo, precisamos que nossa justiça exceda dos fariseus, precisamos fazer a vontade de Deus e precisamos ser como crianças. Mateus 18:1 fala assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum, de maneira nenhuma, entrareis no reino dos céus. Amém? Jesus está falando, olha, de modo nenhum, não tem como. Se eu e você, nós não nos convertermos ao ponto de nos tornarmos como uma criança, não em atitudes, mas em essência, de modo nenhum, de maneira nenhuma. E aqui, Jesus está falando sobre a derrota do orgulho, da soberba, da minha e da tua arrogância. Porque no versículo 4 ele fala assim: portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então o Senhor Jesus está falando de um quebrantar. Quando o Senhor fala, olha, para que nós possamos adentrar o reino dos céus, nós precisamos nos tornar como uma criança. Ele não está falando sobre atitudes, porque o Paulo fala em 2 Coríntios 13, quando era menino, ele falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Mas quando ele chegou a ser homem, ele acabou com as coisas de menino. Então Paulo não está falando, Jesus não está falando sobre as atitudes de uma criança, ele está falando sobre a essência de uma criança. Nós precisamos da humildade do Senhor em nossa vida.
E a humildade do Senhor na nossa vida é o checkmate na arrogância e no orgulho que provém da nossa natureza caída, que provém do inferno. A nossa natureza, por essência, é soberba, por causa do pecado. Por essência, eu e você, nós não precisamos fazer força para que a nossa soberba e arrogância se manifeste. É natural, até sem eu pensar, ou sem ter consciência, eu posso ser soberbo e arrogante. Por isso nós precisamos se lançar aos pés do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E muitas vezes nós somos arrogantes, soberbos e resistimos a Deus, então Deus vem e dá um assopro em nós, e nos quebranta, e nos humilha, e nos faz chorar, e nos humilha para que nós nos voltemos e nos entreguemos a Ele, porque nós entramos nesse lugar de arrogância e de soberba, onde nós nos tornamos Senhor da nossa vida, e achamos que sabemos o que é melhor para nós. Então Deus vem, não, você não sabe, você está indo por um caminho errado, vem aqui, eu vou colocar você onde você precisa estar. E dói, como diz o pastor Adonir no culto passado aqui, crescer dói. Amém? Não importa se você tem 40, 50 anos e viveu o que você viveu, Deus quer tornar você uma criança na presença dEle. Humilde como uma criança, e eu quero, porque isso vai me dar acesso ao reino de Deus, e eu quero o reino dos céus para a minha vida, para a minha casa. Então seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não entendo, não vou entender, não, vai doer, mas eu me coloco dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu sei que é melhor. Quebra a minha soberba, quebra a minha arrogância, não me deixe andar segundo os meus caminhos, segundo os meus pensamentos, segundo os meus conceitos, mas segundo a tua vontade. Se não vos converterdes, se não vos fizerdes como uma criança em essência humilde, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas, caminhou entre nós como homem, se tornou servos dos servos e nos deu o maior de todos os exemplos. Não temos como fugir disso. Amém. Mas também, eu quero encerrar com essa última condição que a palavra de Deus nos coloca para que adentremos o reino de Deus, para que nós possamos adentrar o reino dos céus. Nós precisamos, além de tudo isso que eu falei, e não fui eu que falei, coloquei a palavra, expus a palavra de Deus, nós precisamos passar pelas tribulações. Quantos aqui querem passar pelas tribulações? Não estou falando que você vai ficar nela, amém? Passar. Quem que quer passar pela tribulação? Não ficar na tribulação, passar por ela, amém? Atos 14, 22, vamos ler lá? Glória a Deus. Oh, Jesus, nos conduz, transforma nossas vidas como igreja, como família, em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos vivendo, queridos, um tempo em que Deus está nos preparando, moldando a igreja, permitindo que coisas aconteçam para que nós venhamos a despertar como igreja, a buscar Ele. O Senhor está purificando a igreja com fogo, amém? Atos 14, 22 fala assim, Paulo, passando pelas igrejas que ele tinha pregado, ele volta até Éfeso, e ali ele encontra os irmãos, e ensina, encoraja, e no versículo 22 ele fala assim, olha, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os ou encorajando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha só o que Paulo está falando. Paulo passando pelas igrejas, confirmando o ânimo, a disposição dos discípulos, falando, olha, fica firme aí, não desiste não,
Está querendo desanimar? Não desiste. Está querendo parar com o teu chamado, com o propósito da tua vida? Não para não. Tenha ânimo, não desista, continua firme. Paulo falando, não desista. Não pare, confirmando o ânimo dos discípulos. Aí exortando-os a permanecer na fé. Permaneça na fé. Creia, confie em Deus. Não tire os teus olhos do Senhor. Continue semeando, continue pregando, continue evangelizando, continue fazendo bem, continue fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Não pare. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Ele está falando que ele vem confirmando o ânimo dos discípulos a permanecer na fé. Por quê? Por causa das muitas tribulações. Olha, muitas tribulações estão à vista. Amém? Muitas tribulações vão vir sobre a minha e a tua vida porque nós cremos em Jesus. Mas ele fala, fique animado. Fique feliz, não desanime, permaneça firme na fé em Jesus. As tribulações estão vindo, a onda está vindo, o tsunami está vindo, mas fica firme aí, querido, permaneça aí na fé, amém? 2 Timóteo 3,12, Paulo fala assim, e também todos os que piamente, quantos aqui verdadeiramente, sinceramente querem viver Jesus? Quantos aqui querem amar Jesus com todo o coração? Quantos aqui querem se entregar para Jesus com todo o coração? Quantos? Todos, você que levantou sua mão e disse que querem viver dessa forma, padecerão tribulações, perseguições. É consequência do teu amor a Deus. É consequência da tua rendição a Deus. Quanto mais você se rende, quanto mais você se entrega a Deus, quanto mais você ama a Deus, mais vai haver oposição a este amor que você está desprendendo a Deus. Por isso Paulo fala, continue, não desanime do teu amor a Deus, do teu amor ao Evangelho, ao propósito de Deus na tua vida. Não desanime, permaneça firme. Judas, no capítulo 1, no versículo 3, ele fala sobre a batalha da nossa fé. Ele fala ali, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, a lutar pela vossa fé. Judas está falando também a mesma coisa, olha, batalhe, lute pela vossa fé. 2 Coríntios 4,17, Paulo falando também, ele fala assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então ele está falando, olha, essa tribulação que você está passando, essas batalhas que você está passando, não por causa do pecado, mas por causa do teu amor a Deus, está produzindo em você glória eterna. Amém? Glória eterna. E você precisa crer nisso. Porque muitas das vezes, em meio a tribulações, em meio a aflições, você não vai entender tudo. Mas nós não precisamos entender tudo, amém? Nós precisamos permanecer firmes na fé, crendo que o Senhor está no barco, que Deus é conosco, que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que Ele vai levar tudo a bom termo. Amém? A nossa leve e momentânea tribulação ela gera um peso eterno. Então é necessário a leve e momentânea tribulação, é necessário as aflições que vêm pelo nosso amor a Deus, porque essas tribulações, essas situações adversas, que nós não permanecemos nela, mas nós passamos por elas, elas produzem em nós glória eterna. Se você não está passando por isso, peça a Deus, Senhor, eu quero passar por tribulação, não por causa do pecado, mas por causa do meu amor a Ti. A palavra do Senhor é clara, aqueles que piamente querem viver, sinceramente querem viver em Cristo, vão padecer perseguições.
vão passar por situações adversas. Romanos 8, 18, Paulo fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tinha uma visão eterna das coisas, amém? Ele fala: as aflições deste tempo, as tribulações desse tempo, as angústias desse tempo, elas não se comparam com o reino que o Pai nos destinou. Então vale a pena passar por situações, por aflições, por coisas que virão sobre as nossas vidas. Sim, virão, por causa do nosso amor a Deus, vale a pena, porque essas coisas nos conduzem, estão gerando em nós uma entrada e um acesso ao reino eterno de Deus. Amém, queridos? A nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós esse peso eterno. E Paulo tinha essa consciência no coração dele, que as aflições, tenho para mim por certo, tenho essa convicção, as aflições desse tempo, elas não se comparam com a glória. Então ele fazia um peso, né, uma balança entre aquilo que ele estava vivendo e aquilo que ia se manifestar por causa daquilo que ele estava vivendo, pela vida que ele tinha entregue ao Senhor Jesus. De nada vale viver uma vida paralela ao propósito de Deus para a nossa vida. Amém? De nada vale nós viver uma vida ignorando a vontade de Deus para nós e chegar no final da nossa vida e perceber que nós vivemos a nossa vida para nada. Amém? Nós precisamos clamar a Deus para que a vontade dEle seja feita. Uma vida só nós temos, alguém disse, e logo ela passará. E somente aquilo que nós fizermos para Deus permanecerá. Romanos 5, 3, fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, que Paulo também está falando isso. Que as tribulações, ele não somente fala sobre aquilo que as tribulações produzem, mas ele fala que eu e você, que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque elas produzem em nós paciência, experiência e esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, o amor de Deus, ele será derramado em nosso coração, mas ele começa com as tribulações, pelas quais nós passamos e não permanecemos, amém? Nós passamos por tribulações, passamos por situações difíceis na nossa vida, situações que muitas vezes nós não entendemos. Mas essas situações, se elas são passadas pela nossa vida rendida ao Senhor, elas estão gerando algo na nossa vida, ainda que você não esteja percebendo, ainda que eu não esteja percebendo, elas estão gerando. Elas estão produzindo algo na nossa vida, e não apenas na nossa vida aqui nesse mundo, mas algo eterno. Amém? Alegre o teu coração, querido. Alegre o teu coração. Alegre o teu coração em Deus, porque, como eu disse no início, não tenha medo, porque ao Pai vos agradou dar-vos o reino. Mas esse reino que o Senhor nos deu, que Ele se agradou em dar para nós, nós sabemos que a salvação é por meio da graça, amém? Mas a salvação, ela não foi de graça. Ela custou um alto preço. Custou o sangue do Filho de Deus. Custou a vida do Senhor Jesus. E Ele nos chama a este lugar de rendição, de busca pela sua presença, para que nós possamos conservar isso todos os dias. Para que nós possamos manter isso
vivo dentro de nós todos os dias. Por que eu falo isso? Porque todos nós sabemos, 1 Pedro 5,8, fala sobre o nosso adversário. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. No versículo 9, ao qual resisti firmes na fé. Novamente aqui Paulo fala, firmes na fé. Resista ao diabo, ao teu adversário, firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, as mesmas tribulações se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Paulo aqui está falando sobre essa batalha, sobre essa guerra que eu e você, que nós enfrentamos. Uma batalha pela minha e pela tua fé. Amém? Por isso Paulo estava confirmando os ânimos dos discípulos, exortando eles a permanecerem na fé, porque Paulo sabia que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo também sabia que o justo viverá da fé, e sem fé o justo morreria. A vida do justo, a minha vida e a tua vida, ela está em nossa fé. Se você perde a sua fé, você perde a sua vida. Como assim? Paulo fala isso. Em Hebreus, né? Não é Paulo. Não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, mas ele fala, o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? A minha, a tua vida aqui com Deus, nossa caminhada com Deus é uma caminhada de fé. Os nossos olhos têm que ser os olhos da mente, não apenas os olhos naturais da carne. Não coloque os teus olhos em mim, amém? Contemple o Senhor nessa noite. Você está na presença do Senhor. E o Senhor se agradou em dar a você o reino, algo eterno. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você não é esse corpo, embora você esteja nesse corpo e tenha que cuidar desse corpo para que ele permaneça bem, amém? Mas você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. A hora que você deixar esse corpo vai ser comido pelos bichos, e a tua alma é que vai para a eternidade, para onde o Senhor determinar que ela deva ir. Então você não é isso que está aqui diante dos meus olhos, você é uma alma eterna, você é algo eterno. Por isso eu falei no início, coloca os teus olhos no reino de Deus, coloque os teus olhos naquilo que é eterno. A nossa vida aqui é passageira, os nossos dias aqui são passageiros, amém? Mas o Senhor nos deu e nos prometeu o reino eterno dele para nossas vidas, e Ele quer que eu e você, que nós sejamos dispostos a passar por aquilo que Ele estabeleceu em sua palavra, nascer da água do Espírito, que a nossa justiça vá além dos escribas e fariseus, que nós possamos nos converter ao ponto de se tornar como crianças em essência, que nós possamos passar pelas tribulações que virão sobre a nossa vida por nossa entrega ao Senhor. Amém? Fique de pé.